Olá, pessoal. Por causa da situação da cadeirada do Datena contra Pablo Marçal, automaticamente fomos descavar algumas coisas do passado que possivelmente José Luiz Datena quis deixar para trás e automaticamente o YouTube e outras redes sociais estão a divulgar esta situação negativa de Datena. Lembrando que eu, a princípio, eu pensei que aquilo que o Pablo Marçal estava a falar contra o Datena fosse mentira por causa da justificação do Datena e muito mais. E por isso, Datena ficou completamente chateado. Mas quando fui cavar essas informações de Datena, automaticamente mudei a minha percepção, porque só alguém que realmente cometeu um crime pode reagir daquela forma quando sabe que cometeu e foram escavar uma realidade que ele passou. Por esse motivo, eu vim trazer aqui algumas evidências de que o Datena realmente cometeu este crime, ou seja, não é claramente que eu acredito nessas todas as evidências que vou trazer aqui, mas eu vou apresentar aqui depoimento de 3 pessoas e não só vou passar aqui uma foto praticamente uma captura do caso que quando saiu em vários jornais, como Metrópolis, UOL, entre outros jornais, que saiu este caso de Datena, e o que realmente aconteceu de acordo com a explicação de acordo com esses depoimentos que vão passar aqui. Acompanhe, por favor, o primeiro depoimento, que é praticamente a pessoa que foi lesada praticamente a pessoa principal que foi lesada durante esse todo evento. Preste sua atenção ao depoimento da ex-apresentadora da Band. Gente, hoje eu tô vindo aqui para poder falar sobre um assunto que me machucou muito, muito mesmo, que foi o motivo da minha saída da empresa que eu trabalhava anteriormente, em que eu era apresentadora de telejornais de rede nacional. O motivo foi que eu sofri assédio sexual do meu diretor por quase um ano. E no final eu sofri retaliações, porque obviamente que eu não cedi, né? E aí, até que eu não aguentava mais, eu decidi fazer a denúncia no RH da empresa. Não tinha feito boletim de ocorrência, nada, porque eu levei esse fato ao RH e falei, o que vocês vão fazer? E o que eles fizeram foi me demitir 2 dias depois da denúncia. Eu sabia que isso poderia acontecer, né, claro, mas eu tinha esperança de que a empresa fosse uma empresa séria e que zelasse pelo bem-estar dos seus colaboradores. Mas não foi isso, né, me enganei. Então, sim, eu entrei na justiça, está rolando um processo contra a empresa. Então, contra a empresa e um processo criminal contra essa pessoa. Ainda não temos resultados. Eu não posso falar sobre os processos porque eles estão em segredo de justiça, mas eu tenho muito orgulho de eu ter tido coragem de ter feito tudo isso e ter saído dessa prisão, vamos falar assim, né? Talvez eu tenha sido a única mulher que tenha tido coragem, porque eu sei de várias outras que sofreram na mão dessa pessoa, assim como eu. E é muito triste porque a gente acaba se sentindo invalidada, como profissional principalmente, e como mulher, como ser humano, né? Ninguém imagina o tanto que é ruim, o quão traumatizante é. Mas o que eu posso falar é que nesse primeiro momento a gente teve sim uma vitória, já saiu a primeira sentença, cabe recurso, mas eu não posso falar mais nada. Quando eu puder, eu volto aqui. Antes de eu começar a argumentar sobre o depoimento da moça, né, eu deixo alertar que antes dessa situação eu tive um enorme carinho por Datena, tive uma enorme admiração por Datena. Por quê? Porque eu não conheci o Datena como jornalista agora, eu conheci já há bastante tempo, quando era mais criança, até quando era criança, quando eu tinha menor idade, basicamente. Eu acompanhava, nós aqui em Angola, temos aquela situação de acompanhar muitos jornais de Brasil. Por isso é que muitos de nós aqui em Angola achamos que o Brasil é um país de muita criminalidade. Mesmo quando algumas pessoas que vivem em Brasil nos falam que não é isso que nós vimos nos jornais, mas nós aqui, pela quantidade de jornal, ou seja, de notícias brasileiras que nós acompanhamos, nós consideramos assim. Mas lembrando que eu tinha uma enorme admiração por Datena, conheci ele na época do Brasil Urgente mas tinha Cidade Alerta, acredito. Tinha mais um outro programa, acho que era Cidade Alerta, que eu
acompanhava o Datena na altura. Então, tive uma enorme admiração e quando começou a campanha para a prefeitura, eu apoiava 100% o Datena. Até que eu decidi mudar a minha perspectiva, porque não é normal, dentro de uma campanha política, quatro candidatos se unirem simplesmente para atacarem uma única pessoa. Daí eu comecei a analisar uma coisa aí estranha que eu, como sei raciocinar, eu raciocínio, né? Eu sei raciocinar, decidi pensar, mudar aí analisar mais o adversário que estavam a lhe atacar e decidi começar a apoiar de acordo com aquelas coisas, com as coisas positivas que eu comecei a analisar com as propostas. Embora meu apoio não interfere em nada, porque eu não sou um eleitor brasileiro, sou angolano e não tenho nada a ver com essa situação. Mas o que acontece? Com esse depoimento da moça, dá a entender que ela não é a única pessoa que sofreu esse abuso, né? Esse abuso sexual, ou seja, esse assédio. E tinham outras pessoas, mas muitas dessas pessoas que sofreram mesmo assédio não tinham a coragem de poder enfrentar o Datena e poder denunciar este caso. Então, ela decidiu denunciar, conseguiu a primeira vitória, mas faltava ainda alguns outros processos que devia enfrentar aí para poder conseguir ganhar completamente o caso. Mas o que me chamou a atenção é que a empresa em que ela trabalhava, em vez de apurar os fatos, ela decidiu, ou seja, expulsar a moça, tudo por causa do nome que o Datena tinha na empresa. Datena é aquele tipo de funcionário que é conhecido como queridinho e que outras empresas lhe querem, mas a empresa em que ele está atualmente também não quer que ele saia. Então, esses tipos de empresas normalmente até ofuscam casos negativos sobre os seus colaboradores ou sobre os seus funcionários, de modo que eles continuem a ficar com esse funcionário na empresa, porque ele é uma peça valiosa para essa empresa. Por isso é que a empresa decidiu expulsar a moça do que expulsar o Datena por causa do crime que aconteceu. Razão pelo qual a moça não simplesmente abriu um processo para com o Datena, como também para com a Band, né? Ou seja, a empresa em que ela trabalhava. É este aspecto que ela apresentou aqui nesse depoimento. É interessante que, dentre os crimes que o Datena cometeu para com a moça, existia um dos crimes, né, em que o Datena dizia que homenageava a moça simplesmente por pensar nela. Vamos tentar homenagear, até eu acho que vocês não conseguir compreender o que é isso homenagear, né? Nós homens usamos muito esses tipos de termos. Eu pensava que era só em Angola, mas também em Brasil também usam esses termos. Na verdade, homenagear é aquilo que nós chamamos bater uma, ou seja, é basicamente isso. Uma punheta, basicamente, quando pensava na moça. Ou seja, quando ele pensava nessa jornalista, ele batia uma pensando nessa jornalista. É isso que ele falou na jornalista, porque supostamente a jornalista namorava com uma mulher e ele disse que não vejo motivo pelo qual você, mulher bonita, vai namorar com uma mulher. É isto que aconteceu. E, com o tempo, a moça sofreu alguns ameaços, foi induzida a um caminho diferente e ela retirou a queixa por completo. Depois de algum tempo, ela provavelmente retomou a queixa, mas por causa do poder que o Datena tinha, não foi praticamente ouvido e até agora o caso foi abafado. É isto que eu entendi de acordo com as investigações que eu fui fazendo. Mas, com este caso que aconteceu com Pablo Marçal, não estou a querer dizer, com estes argumentos, não estou a querer dizer que o Pablo Marçal tinha completa razão. Verdade que ele falou de uma coisa que eu, a princípio, eu pensava que era algo que é considerado como mentira, mas, com o tempo, nós acabamos entendendo que, na verdade, não foi mentira, é algo que aconteceu. Mas ele exagerou um pouquinho quando fez aquela pergunta. Ô, Datena, me diz aí, como é que foi esse assédio? Tocaste na vagina ou nos órgãos genitais da moça ou algo do gênero? Eu acho que esse tipo de pergunta foi um exagero grande e um tiro que alterou ainda mais aquele nervosismo, aquela raiva que o Datena já tinha. E com outros argumentos que Pablo Marçal foi fazendo mais,
durante o debate, ele perdeu a cabeça e deu. Não estou a justificar, nada justifica isso, mas ele deu, porque ele também, eu acredito que ele sabia que isto é real, que isto é verdade, que ele foi, embora teve alguns exageros, foi verdade aquilo que lhe foi dito, por isso ele tomou esse tipo de atitude. Depois desse caso acontecer, desta cadeirada surgir, surge um outro depoimento de uma outra pessoa, que eu vou passar aqui para vocês acompanharem esse depoimento, e depois vocês vão fazer uma análise sobre esse depoimento. Olá, eu sou a procuradora de uma das moças que o Datena cita ontem, no debate. Pois é, Datena, o que você fala é mentira. As pessoas têm medo de você. As mulheres têm medo de você. As mulheres, além de nojo, têm muito medo do que você é capaz de fazer. E todo mundo sabe. Então eu tô aqui, em nome delas, para dizer que você mente. E que a sua mentira, um dia, vai chegar à conta. Mas tudo que você disse é somente um medo que você coloca nas pessoas. E é por isso que até hoje você está impune. Conseguiram notar? Este depoimento é profundo, muito profundo. Dá a entender que o Datena já vem fazendo coisas negativas com mulheres há bastante tempo. E não só uma mulher, são várias mulheres que ele vem fazendo esses tipos de coisas com elas há bastante tempo. E que tem se apoderado simplesmente do poder que ele tem para amedrontar as pessoas. E esse tipo de pessoa é perigosa. Se ele já tem esse poder, já consegue fazer esse tipo de coisa, imagine se ele ganha a prefeitura de São Paulo. Como é que ele vai ser? Como é que ele vai dirigir uma das maiores metrópoles do mundo com esse tipo de comportamento? Como é que ele vai ser um líder de um determinado local sabendo que tem esse tipo de comportamento? Imagine só uma coisa. Se ele teve a coragem de, no meio, em frente à rede televisiva, ou seja, em que milhões de pessoas estavam a ver, não estamos a falar simplesmente de pessoas brasileiras, estamos a falar internacionalmente, porque eu aqui em Angola eu acabei vendo, pessoas na França viram, pessoas nos Estados Unidos viram, e um monte de pessoas viram isto. Ele teve coragem de pegar uma cadeira e arremessar por cima de um outro candidato. Imagine amanhã ele a governar o estado de São Paulo, e depois de algum tempo as pessoas vão criticando a forma dele de governar. É assim que surgem ditadores. É assim que surgem pessoas completamente malvadas que utilizam qualquer tipo de força, qualquer tipo de poder que eles têm para poder calar as pessoas. E para comprovar que ele é mesmo alguém bem violento, mas tão violento, vou passar mais o terceiro vídeo de uma outra pessoa que supostamente conheceu Datena pessoalmente, conhece a característica dele, para que vocês possam analisar isso. Vejam só, ele utiliza o poder que ele tem para amedrontar as suas vítimas, de modo que as suas vítimas não conseguem prosseguir com o caso. É mais ou menos isso. Vamos ver aqui este vídeo para que nós possamos entender o que realmente aconteceu, o que é que está por detrás daquele ser manso, aquela pessoa que parecendo que tem um problema na fala, coisas assim, para vermos até que ponto esta pessoa pode ser perigosa. Vamos acompanhar aqui o vídeo para que vocês possam prestar atenção, ou seja, entender claramente com quem a gente está a lidar. Você conhece o Datena pessoalmente? Não? Eu conheço. O Datena, no nosso restaurante que ele frequentava, um restaurante muito bem conceituado em São Paulo, meu pai era chefe e era frequentado por jornalistas, pessoas de políticas, grandes celebridades, pessoas muito importantes, né? E aí o Datena frequentava. Então eu conheço muito bem o Datena e posso falar para vocês. Para começar, tá? Aquela história que a sogra teve 3 AVCs porque ele foi acusado de assédio. Engraçado, né? Vocês sabiam que ele tem uma filha fora do casamento? O que será que a sogra teve quando soube que ele tinha uma filha fora do casamento?
e que essa filha quase não conviveu durante o crescimento dela com ele. Ele foi negligente em relação a ela. Mas como ele é uma pessoa muito influente, as pessoas abafam o caso, como está sendo feito agora. Estão passando pano para o que ele fez, dar uma cadeirada no Pablo Marçal. O Datena sempre resolveu as coisas no braço. Ele brigou no restaurante do meu pai uma vez com o Cajuru. Depois eles ficaram amigos, mas ele até pediu desculpas pro meu pai pelo desrespeito. Voar cadeira é uma coisa que é recorrente com o Datena. É recorrente. O Datena já brigou com o Milton Neves no braço numa churrascaria. O Datena já brigou em vários lugares, no braço. Bem, e com esses depoimentos, parece que já é uma situação recorrente do Datena ter esse tipo de comportamento negativo. Porque se nós irmos um pouquinho mais a fundo dentro do site Jus Brasil, você vai acabar notando que ele já tem mais de 266 crimes, ou seja, processos abertos contra ele, basicamente, dentro do site de Jus Brasil. E se a gente começar a rodar o site, vai ver os crimes todos que eles têm recentemente, que ele tem recentemente. E se você ver o primeiro é o processo, basicamente, que o Pablo Marçal abriu recentemente por causa do ataque com a cadeira. Podes ver aí. E podes entrar dentro do site Jus Brasil para você ver os crimes todos, ou seja, os processos todos, e analisar todos eles e chegar a uma conclusão. São muitos processos que foram abertos com o nome José Luiz Datena. Logo, se tentarmos passar pano para esse tipo de comportamento, automaticamente estamos a criar alguém, estamos a incentivar alguém que tem comportamento negativo a continuar a praticar esse tipo de comportamento, ou seja, esse tipo de atitude. Basicamente isto. Com este vídeo, eu tenho uma diferente análise sobre aquilo que eu tinha sobre o Datena. Eu acredito claramente agora que o Datena não é uma flor que se cheira. Por trás daquele rosto manso, daquela pessoa que tem aqueles problemas na fala, existe uma pessoa completamente terrível, possivelmente. Então, sem querer julgar, mas eu tenho uma outra percepção agora sobre Datena. Se você tem uma análise sobre isso, deixa aqui nos comentários, vamos falar. Vou tentar analisar o teu comentário aqui, vou analisar o comentário de todos e ver qual deles realmente se adequa a tudo isto. Estamos juntos? Esse é o vídeo que eu queria partilhar com vocês no canal. Se inscreva, ative o sininho das notificações, dá um like no vídeo para que o YouTube possa notar que esse conteúdo é de valor e levar a mais pessoas. Estamos juntos, até o próximo vídeo.